Oi, meus amores, aqui quem fala é a sua professora Mara Ruth, para mais uma aula de redação, e hoje a gente vai falar de uma redação modelo Chanel, aquela, a mais chique de todas, que ultrapassa o tempo, que se transforma em ícone e que é a redação que você vai começar a escrever de agora em diante. Falando um pouco de quem foi Coco Chanel, uma mulher de origem humilde francesa, que nasce Gabrielle Chanel, revoluciona a história da moda, ultrapassa o tempo, as guerras, as crises econômicas e segue firme hoje no imaginário de quem ama a moda e quem se importa com o assunto, é claro. Madame Chanel, ela nasce numa cidadezinha próxima a Nantes, é uma filha de lavadeira, de um vendedor de roupas, que ascende ao mundo da moda e que, mais do que isso, deixa de ser, no começo, uma produtora de chapéus que revoluciona Hollywood para quando tinha 71 anos de idade, opta por mudar a moda depois da guerra, cria acessórios como bolsa, a famosa bolsa 2,55, as meninas devem saber o que é, o famoso Chanel número 5, que foi um perfume que os homens na guerra mandavam para suas esposas. Virou uma grande estrela, vestiu ícones como Elizabeth Taylor, Jane Fonda, ficou emblemática pelo tal famoso vestido preto, e uma das criações mais icônicas dela é, sem sombra de dúvida, né, o famoso Chanel número 5, mas acima de tudo, a leveza da moda e os sapatos bicolores. Tudo isso para dizer a você que sua redação, para ser ícone, precisa de determinados elementos, ser capaz de se transformar e adaptar-se ao seu tempo. Vivemos uma guerra Covid, vivemos hoje uma guerra informativa muito grande e sua redação precisa ser atemporal. Vamos aprender como fazer isso. A gente começa, né, mostrando que para transformar o seu texto, você precisa desaprender as formas simplificadas. Você vai precisar de mais ou menos 30 minutos para assistir a nossa aula completa. Essa aula é para você que vai fazer Enem e também para você que vai fazer ciências médicas e precisa, obviamente, de um computador, um espaço bem interessante e uma conexão à internet. Claro, muita vontade de aprender. Para o plano de aula hoje, a gente vai falar do nosso aplicativo, que a gente vai usar no nosso curso, para facilitar o seu processo organizacional. A gente vai fazer uma reflexão sobre os caminhos para chegar a essa nota máxima da redação. Você vai se fazer a pergunta reflexiva se você precisa de uma cartilha de dicas de redação para escrever bem. A gente vai entender o que era esse raio de redação Chanel que Mara tanto fala. Você vai precisar também aprender o que é um polimata. Quem é esse homo universal que foram ícones na história cultural e na história da humanidade e que eu estou convidando você a se transformar. E a gente tem as famosas perguntas mágicas para transformar o seu texto em um texto super completo e uma árvore que vai te ajudar a solucionar melhor os problemas do Enem e do campo da saúde. Vamos começar. Primeiro, o nosso aplicativo, um pouco da mudança do nome do nosso curso, né? Todo mundo conhece esses 20 anos do Eu Quero Passar, que nasce em Eunápolis, Itabuna, Ilhéus, Conquista, sede em Salvador. Mas também vocês sabem que eu mudei para a França nesse momento da história da minha vida e que aqui eu sou mentora também, né? Uma mentora de percursos acadêmicos, trabalho especificamente com a tentativa de levar jovens ao acesso à universidade, a entender a orientação e o seu caminho. E aí, o nome da nossa editora, que existe também no Brasil, Sur Mesure, passou a ser o nome da nossa empresa aqui na França. Então, para você ficar com tudo num lugar só, o Eu Quero Passar faz parte da família Sur Mesure, por isso que você está vendo o aplicativo com esse nome, Sur Mesure, porque ele funciona tanto aí no Brasil quanto aqui na França. Para vocês do curso de redação, você vai ter todos os comunicados, uma agenda para ajudar você a entender bem o que você tem que fazer na semana, qual é o dia em que a aula foi publicada, o link das aulas, né? Tudo facilitado para que você possa claramente
ser organizado. E organização é fundamental quando a gente quer evoluir nos nossos processos diários, né, na nossa organização do tempo e, é claro, né, ter sucesso naquilo que a gente está planejando fazer. Vocês vão receber 3 passos para instalar o seu aplicativo. Você vai receber no seu e-mail o link, você se cadastra e baixa o aplicativo. Se você não receber até domingo, aí você faz o contato com Bruna, que vai te orientar por que você não recebeu. Mas antes de fazer o contato com Bruna, verifica na sua lixeira. Vamos lá. Então, redação, ela faz parte de uma ciência, assim como matemática, física, química. O ato da escrita é um ato histórico, acompanha a história da evolução humana. É um ato sociológico, se modifica de comunidade para comunidade, de sociedade para sociedade. Se modifica no tempo, a forma como uma criança escreve é diferente da forma como um jovem escreve, é diferente da forma como um adulto escreve, um idoso escreve, e também se difere em grau social. Né? A versão de um texto acadêmico não é a mesma de Maria, que faz a tarefa de um serviço simplificado de lavar roupa. Simplificado não no sentido pejorativo, mas na concepção que é uma atividade diferente. Então, a escrita, ela externaliza o homem. Durante 23 anos, eu trabalhei especificamente com a produção de texto, né? Meu estudo sobre juventude, como vocês escrevem para a redação do Enem, essa redação de milhões que espelham o povo brasileiro, o jovem brasileiro e seus anseios. Então, hoje a gente vai estudar e fazer algumas reflexões dessas pesquisas que eu fiz e que eu acho que pode, no dia de hoje, ajudar você a escrever melhor. Vamos lá. Primeiro, é preciso conhecer a técnica. Para escrever, é preciso ter o que dizer. A gente tem, porque somos seres humanos, a gente tem ansiedade de dizer. Mas a gente precisa também ter o que dizer. Conteúdo, contexto sociocultural. A quem dizer? A gente diz para o vestibular, para o corretor, né? E a gente precisa de formas para dizer. Então, a gente precisa refletir sobre o conhecimento da técnica, a gente precisa refletir sobre o contexto sociopolítico de aplicação da prova, quero falar um pouquinho sobre isso hoje, e sobre a formação sociocultural para expressar ao corretor. E aí a gente vem para a primeira coisa que eu queria que vocês aprendessem hoje. Não sei se vocês já ouviram, né? Mas a gente tem uma distinção entre conhecimento do Renascimento, aquele momento em que o homem era o centro do universo, e o surgimento dessa modernidade, desse avanço informacional, da internet, do avanço dos meios de comunicação, que trouxeram, ao invés de um avanço na formação humana, uma fragmentação muito grande no processo de aprendizagem. A gente vive a era das competências, a era do Fordismo intelectual, em que o ser humano ele já não é mais ele já não tem mais a ansiedade de aprender sobre tudo. Ele se especializa, né? Vai fazer direito, aí o cara anteriormente que ia para o caminho do direito, fazia direito, filosofia, ia para o caminho da sociologia, estudava história, era um expert em arte e literatura. Hoje o cara é especialista em direito, mas não é só direito, ele é direito do trabalho, e ele só estuda aquilo. Um pouco do Fordismo, que é colocado por Charlie Chaplin, né, como uma fragmentação do homem que já não conhece o todo, somente a sua parte. Contrário disso, foi o homem no Renascimento que ousou ser capaz de fazer tudo o que quiser. Foi um momento em que o homem ele é o centro do universo, as pessoas começam a abraçar todo o conhecimento, a desenvolver suas capacidades o máximo possível. Os renascentistas mais talentosos procuravam, inclusive, desenvolver suas habilidades em todas as áreas do conhecimento, físico, conquista social e nas artes. E quando você lê áreas do conhecimento, você de cara é inserido no Enem, né? Revelar áreas do conhecimento para solucionar o problema. Então, como fazer isso? Eu peguei um exemplo para vocês de uma figura ícone que é o Leonardo da Vinci, né? Ele era do pintor da Mona Lisa, que apaixona e faz filas no Louvre para todo mundo ver, ao ensaísta de voo, a arquitetura, né? Ele é dedicado a várias ciências, inclusive até de fazer roupas, né?
para espetáculos em Roma, né? Ou roupas para ir para espetáculos na Itália, de fazer, como é que se diz, escritas específicas para reis franceses. E você, como está fazendo, como Aristóteles diz, para construir essa sua bagagem universal, para se diferenciar da maioria dos candidatos que constroem o seu saber apenas em uma área do conhecimento. Então, você é capaz de pegar o seu conhecimento de matemática, de física, de química, você entende um pouco de cinema, você domina as artes, você entende de pintura, e eu não estou falando isso somente para a sua redação, né? Mas para você como ser humano. E aí a gente vem para uma questão que não é sua, mas que é humana, de que os homens sempre gostaram das dicas da estrada, né? Desde o Egito, pegando o exemplo de uma sociedade, uma civilização que vocês conhecem, que o homem adorava a ideia de o que fazer, como fazer, aos oráculos gregos, né, aos homens que seguiam as visões dadas pelos católicos na expansão marítima, do que fazer para a conquista do mar, até hoje, aos milhares de seguidores das dicas de redação, das dicas de como ser feliz, das dicas de como melhorar de vida. A pergunta que eu faço para você é: você precisa de uma cartilha? Será que você realmente precisa, para escrever na altura do campeonato da sua vida em que você está, de um ABC? Hoje, as redes sociais, você precisa dessas dicas de 10 passos para. E será que essas pessoas que constroem as dicas não são somente pessoas que fizeram a trajetória, o caminho, encontraram, sei lá, um percurso que ele fez e que deu a ele, sei lá, o seu 900, e ele transforma isso numa verdade, mas que quando todo mundo vai percorrer, é uma estrada que não cabe todo mundo. Então, eu gostaria de falar que o papel das redes sociais, os canais de formação da redação, eu não os condeno. Eu não condeno esse rapaz que tirou 900 e reuniu todo mundo e deu acesso a isso. Se você bota no Google hoje, as perguntas das pessoas é isso: redação passo a passo, redação boa e simples, palavras para começar a redação, começar a fazer uma redação, tudo muito sensível a tentar encontrar o caminho fácil. E aí eu queria lembrar a vocês, em números das pesquisas, inclusive, que eu faço, né, para meu trabalho com juventude e trajetória de juventude, da sua formação do Enem no Brasil, mercado de trabalho, que 2018, por exemplo, foram 6,7 milhões de pessoas no Brasil que fizeram o Enem, em média. 2017, 7,6, 2016, 9 milhões. 2020, uma queda, né, porque é um Enem da pandemia, e, por exemplo, a gente tem 200 mil vagas. Eu estou falando do SISU. 180 mil, 300 mil vagas. Ou seja, não é nem 10% das pessoas que fazem o Enem, considerando ProUni e todos os outros acessos, eu não vou dizer nem 20, que chegarão ao acesso do ensino superior no Brasil. Então, será mesmo que fazer o caminho exato que milhões fizeram e ter acesso a uma redação que tirou 9 vai fazer você ter o bom resultado da sua vida? Quem vai responder isso a você não sou eu, são os números. Né? Em 2018, eu vou pegar assim, 55, 2019, 53 redações nota 1000, 2020, 28 redações nota 1000. Considerando que essa de 2020 foi o menor número desde 2013, quando começou a publicação das redações. Fora o volume de fake news. Por exemplo, eu recebi várias mensagens, né, de 10 alunos do Brasil que tiraram 1000 na redação do Enem, 7 são do Nordeste, quando, na verdade, o INEP ainda nem liberou, porque, inclusive, eu recebo, como pesquisadora, essas informações, em primeiro lugar, que muita gente, por quê? Porque faço parte da rede de especialistas de educação da Unesco.
Então, não saiu ainda o relatório do INEP. A gente não sabe exatamente quantas foram as redações nota 1000 de 2021. Então, qual é a questão? Tudo isso não é para falar de João, de Maria ou de Pedro. É que a gente tem a sensação, neste momento, de que esses acessos todos deu a nós brasileiros a possibilidade de aprender a escrever, quando na verdade todos esses processos atrapalharam um caminho que era um caminho que é em todo mundo, um caminho natural no percurso da escrita. É você sentar, desenvolver a sua capacidade e o seu caminho ser um caminho individual. Então, para que você veja pelos números, uma coisa que atrapalha muito no processo é você estar aqui fazendo o curso de redação e aí é recorrente o ano inteiro. Vocês fazem um curso de redação, depois você ouve a dica de Pedro, de Maria, você assiste a videoaula de Joana, quando na verdade o caminho da escrita é individual, como diz Carlos Drummond de Andrade. Penetra no mundo das palavras, escute, porque a escrita ela é uma reprodução da identidade, da sua crença, dos seus valores. E hoje a gente não constrói essas identidades, esses valores. A gente está extremamente voltado para escrever na superfície. E a escrita da superfície tem levado o Brasil, você e o Brasil, a resultados que não são os ideais. Vamos então para a aula teórica prática de hoje, técnica. A gente hoje vai falar de identificação e concepção de um texto. Então vamos lá. Primeiro, pelo tempo da aula, a gente só vai chegar à identificação, mas na semana que vem a gente vai trabalhar o texto como um projeto que está lá no manual do Enem, que está lá no manual da Baiana, né? O seu texto é um projeto. Projeto de quê? O que é um projeto de texto? Então, como que a gente começa a concepção de um projeto? E, antes de chegar a isso, conhecer a sua condição é o primeiro passo para a transformação do que você precisa. Eu estou falando disso na escrita do seu texto e no seu percurso como estudante. Fique sabendo que você mora num país em que nem 20% dos que farão o Enem terão acesso ao ensino superior, muito menos ainda dentro dos cursos mais requisitados. Como fazer para me destacar na multidão? O que fazer para réussir, para ter sucesso, para conquistar? A gente começa, então, respondendo que o que é essa redação Chanel? Por que você precisa vestir uma marca de texto que é atemporal, que é o pretinho básico, que não vai ter Black Mirror porque todo mundo colocou. Porque se você faz uma redação estilo CIA, uma redação Zara, uma redação Marisa, que está lotada, que todo mundo tem, você tem que fazer a redação da alta costura. É aquela que se destaca da multidão, que não é para todos, que não está acessível para todos. Não vou colocar na minha redação uma dica que 4 milhões de pessoas viram, do mesmo jeito que eu não vou comprar para colocar na minha redação uma blusa que foi vestida ou que foram feitas 50 mil, 100 mil peças. Eu vou querer aquela que é a mais cara. E aí a pergunta, é todo mundo que é convidado para o Paris Fashion Week? Todo mundo é convidado para o desfile de moda da Chanel? Não. É preciso ter alguns elementos que a gente vai aprender ao longo do nosso curso para poder vestir essa roupa. E a gente começa por esse elemento que é o de surpreender o corretor. O que é isso, Mara? Surpreender o corretor. É o cara ler na sua redação e encontrar nela os elementos que ele espera. Então, vai ter a cor que ele espera, vai ter a estrutura que ele espera, a tonalidade que ele espera, mas ele não sabe que você sabia disso antes. Falando um pouco sobre a nossa adolescência, eu acho que todo mundo passou por essa fase em que a gente roubou uma prova na escola, né? Seja o roubo básico que a gente pegou da outra turma, que a professora aplicava a prova igual, seja a gente tentou acessar o computador da escola, uma mãe que trabalha na escola e a gente pegou no computador dela, enfim. Todo mundo tem a sua história, ou de roubo de prova ou de pesca, né? Eu lembro de uma vez que eu estudava numa escola
em que um colega colou a pesca nas costas do professor e a gente ficava olhando a pesca enquanto o outro via. Enfim, contar meus males não, porque minha mãe pode assistir essa aula. A pergunta é: quando você rouba e que você sabe as questões antes, você tenta responder na altura daquilo que a pessoa está perguntando. É um pouco parecido, se você não entendeu a primeira metáfora, redação é como estar numa entrevista de emprego. O corretor, sobretudo no Enem, né? Ou na Baiana, quando o convite é para que você responda à sua redação no sentido de estruturá-la para resolver um problema de âmbito social, enfim, político. Você tem a capacidade para resolver esse problema? O cara vai fazer perguntas e vai querer conhecer, entender o seu conhecimento de mundo para ver se você consegue resolver isso. Então, para a aula prática de hoje, porque eu não vou me aprofundar muito nessas questões que a gente vai desenvolver ao longo do nosso curso, a gente tem para você um método, né, que é muito interessante para a redação. Não sei se você conhece, esse método ele é de origem latina, né, usado muito tempo na ética e na retórica por Aristóteles, era denominado de as sete circunstâncias. São as perguntas principais que devem ser feitas e respondidas para investigar e relatar um fato ou uma situação. O jornalismo, as escritas de jornal, utiliza muito algumas dessas perguntas e denomina de lead, que é o que é, quem fez, quando aconteceu, onde, como e por quê. Então, a maioria das grandes reportagens, eu não estou me referindo a qualquer pessoa que publica qualquer coisa na internet, mas as revistas, né, as grandes notícias de jornal se baseia nisso. A pergunta é, então, como que eu faço para aplicar essas perguntas na minha redação, considerando que esses elementos, eles são importantes para serem respondidos, porque se eu respondo algumas dessas perguntas, eu tecnicamente estou antecipando as possíveis perguntas do corretor. Volto um pouco para o processo que a gente caracterizou de identificar. Quando eu recebo um tema de redação, palavra mágica, identificar. Eu tenho que identificar primeiro o quê? O tipo de tema. Ele é o quê? É um texto opinativo? É um texto dissertativo? Depois eu vou identificar o problema, a questão que os textos de apoio estão colocando. E depois disso, eu vou identificar qual é a metodologia que vou aplicar. Estou só falando isso em uma ordem geral, porque você vai ter aulas e aulas para aprender a fazer isso muito bem. Traduzindo, você não sabe o tema do Enem, você não sabe o tema da Baiana, eu também não sei e eu não vou adivinhar. Mas eu sei, e você também sabe, que escrever tem fórmula. E que essa fórmula de escrita, quando aplicada à minha redação, ela funciona e funciona muito bem. A prova de redação, no caso específico do Enem, tem a seguinte fórmula. Vamos ler junto. Exigirá de você a produção de um texto em prosa, ou seja, eu não vou escrever em verso, um texto dissertativo e argumentativo sobre um tema, eu sei as ordens, social, científica, cultural, política. Ele vai avaliar as competências dos anos da sua escolaridade. A gente vai trabalhar ao longo do nosso curso quais são essas competências e você vai defender uma tese. Portanto, você tem que identificar o problema e criar essa tese. Você vai apoiar essa tese em argumentos e você vai criar para isso uma proposta de intervenção. Essas 4 partes farão parte do nosso curso em abril. Você vai saber tipos de tema. Em abril, você vai descobrir fórmulas para construir sua tese. Em abril, você vai desenvolver modelos de argumentos e você vai construir propostas de intervenção. No processo de identificação. Identificação de quê? Do tipo de tema. Então, a gente vem para essa questão, né, que aparece meio obscura para a gente, mas que está bem clara no tema, né? O tema, a tese, os argumentos, a proposta de intervenção. Então, no Enem,
Então, a gente vai para a parte da identificação. Identificação de quê? Do tipo de tema, dos elementos dados pelos textos de apoio, da resposta esperada pela proposta e dos conhecimentos de mundo que devem ser utilizados. Então, identifico. Então, bora repetir. Eu identifico qual é o tema, o tipo, se é dissertação, se é opinativo, os elementos que o texto de apoio me deu para responder a esse tema, quais são as respostas que a proposta espera, se são respostas para solucionar um problema, se são respostas para diagnosticar, se são respostas para oferecer soluções à questão que já foi apresentada como um problema, se são respostas de reafirmar aquilo que foi dito. Isso é muito importante, porque não tem nada pior do que você saber escrever bem, como muita gente que sabe falar bem, mas que quando vai aplicar ou fazer a redação, termina por responder ou falar com alguém aquilo que não perguntaram. Fala demais, a gente, poxa, fulana é legal, mas ela fala demais. E porque ela fala demais, a gente, né, fica cansado do que ele diz. Então, não respondeu. Tem gente que a gente faz a pergunta e não responde aquilo que a gente perguntou. E identificar dentro da sua bagagem o que, é que você vai usar. Porque às vezes a gente usa, quem faz baiana, por exemplo, escreve um monte de fontes, quando na verdade aquelas fontes não provam aquilo que você disse. Então, as perguntas mais básicas são: o problema é a sua ordem, o quê? Né? Qual o problema? A ordem desse problema é de ordem o quê? Social, de ordem política. O problema é desigualdade educacional no Brasil. Um problema de ordem o quê? Social, política. Tem mais de uma ordem? O que é a necessidade? Por quem? Para quem? Onde? Então, essas perguntas, quem, quando, como, onde, por quê, precisa estar na sua mente no momento que você monta ou que você lê a sua redação. Quem é ou qual é o problema? Desigualdade. Quando ele aconteceu no Brasil? Ele acontece historicamente, né? Como ele acontece? Ele acontece na revelação das desigualdades econômicas, sociais, educacionais, em todo lugar, e aí vai. Porque, claro que o meu objetivo não é que você utilize todas as perguntas, mas que você tenha elas em vista. Nós não vamos fazer um exercício prático das perguntas hoje, eu queria que você as identificasse. A nossa atividade prática é isso, uma árvore a problema. Porque depois que você aprender a fazer essa árvore a problema, eu vou ensinar você a responder melhor a essas questões. Então, por exemplo, um problema central, o lixo nas ruas. Qual é a raiz do problema? As pessoas não jogam lixo nos cestos ou no local apropriado, não existe cesto de lixo suficiente pelas ruas, não existe o recolhimento adequado pela prefeitura e não existe limpeza regular dos bueiros. Quais são as consequências ligadas? Bueiros entupidos, enchentes, caos no trânsito, família desabrigada, aumento do número de família desabrigada e pedintes na rua. Por isso, a sua tarefa dessa semana vai ser identificar um problema central do Brasil, achar as raízes, causas desse problema, acontece porque, olha como as perguntas, né, ajudam. Acontece por quê, né? Acontece onde as consequências e os efeitos disso. Portanto, a tarefa dessa semana de redação, tanto para as ciências médicas quanto para o Enem, é identificar um problema nacional ou global que afeta o Brasil, criar uma árvore a problema, né? Eu quero em forma de uma imagem. Por quê? Porque isso vai ser uma produção coletiva e vai acabar que todo mundo vai receber esse material para as ciências médicas e para o Enem, onde vocês vão ter identificado todos os, ou uma parte significativa dos problemas que o Brasil enfrenta, quais são as suas raízes, né? Qual é esse problema central e quais são as suas consequências? E é somente depois da gente identificar esse problema que a gente vai encontrar no nosso conhecimento, na nossa bagagem, os elementos para resolver esse problema. Por exemplo, eu conheço o quê? Eu conheço alguma pesquisa, eu conheço algum teórico, eu já li algum livro, eu conheço alguma boa prática em algum país que foi utilizada para resolver esse problema. Então, o passo inicial
criar uma árvore a problema. Dessa forma, a gente está quase chegando ao fim da nossa aula de hoje. As tarefas são a identificação de problemas do Brasil, é livre, cada um escolhe o seu. Você vai produzir a sua árvore, você vai enviar essa imagem da sua árvore por e-mail, para o e-mail da redação do curso, e na semana que vem eu vou fazer uma publicação coletiva, tanto de saúde como o Enem. Os nossos ateliês, que Bruna disse que vocês estão esperando, estou esperando começar o aplicativo, como disse no começo da aula, para publicar as aulas, as temáticas de aulas, cada um vai poder escolher, e aí a gente vai poder ter uma troca mais presencial. Nesse momento, nessa semana, a aula foi gravada, você vai fazer a sua árvore e você vai enviar. Não precisa esperar o sábado ou domingo para falar comigo ou para tirar a sua dúvida. Você pode me chamar no Zap ou agendar um horário com Bruna, dizer, Mária, eu estou precisando de um tempo com você, eu não consegui fazer essa redação, tem alguém que possa me ajudar? Porque, como eu disse, né, na trajetória de vocês, a gente está aqui para acompanhá-los. Esse mês de março é um mês para que você se balance da escrita do seu texto, encontre algumas questões técnicas que a gente está apresentando, para que você, em abril, entenda quem vai fazer Enem, as partes estruturais do Enem, e quem vai fazer Baiana ou Ciências Médicas, as partes estruturais, para avançar muito na sua redação. Eu termino por aqui, obrigada por seu tempo, né? E espero que essa aula tenha servido para que você aprenda e caminhe sempre mais.